pido que se van teniendo alguna duda, van preguntando, não deixem a dúvida aqui, van sacando todas as dúvidas que tenham. E outra coisa, não sei se já repararam, quando estão fazendo estas pruebas, esta redação, eu não estou mirando através do formulário, não. Então, estão em casa, têm o livro, têm o quaderno, é uma forma de estudar, gente, querendo ou não. Então, se está ali na prueba e tenham alguma dúvida com alguma questão, banhe o livro, banhe o quaderno, dê uma estudada para sacar a dúvida. Tiene formas assim de quedar melhorando esta forma de la nota e ao mesmo tempo eu hablo assim que mesmo estando mirando no quaderno mientras estão fazendo a prueba, estão estudando, estão aprendendo. Então, aproveitem que estão em casa, dê uma mirada, não quedem com a dúvida. Tem dicionários também em casa, que eu sei que alguns levavam a classe, então vocês podem dar uma mirada em el dicionário. Aproveitem essas formas de, de consulta que têm para ajudar também. Já que estão em casa, aproveitem a oportunidade. Não estou falando que tem que fazer a cópia, que tem que colar. Não seria a ideia de colar, pero sim de estar ali repassando e estudando, aprendendo ao mesmo tempo. Então, todo com calma. Aí vamos. Quando começamos nosso primeiro bimestre, nós começamos com pretéritos. Foi comparação entre dois pretéritos, empezado pelo pretérito imperfeito. Mira, gente, o pretérito imperfeito é aquele pretérito que utilizamos para falar de ações que ocorreram várias vezes em um passado, algo que era frequente, algo del cotidiano. Formas de conjugar são bem tranquilas. Então, por exemplo, os verbos terminados em AR, como o verbo amar, temos terminação aba, abas, aba, ábamos, abas, aba. Exemplo, amaba, amabas, amaba, amábamos, amabas, amaba. Lo que assim sempre estou vendo, não somente aqui em nosso grupo ou em el Centro de Línguas de Valparaíso, pero coisa que eu veia já em Gama, já veia em el grupo de UNB Idiomas, é que há a confusão de la B poniendo la UB em lugar. Então, cuidado, quando eu pongo la UB, isto é português. Sempre dê uma mirada em la resposta ou em la redação para verificar se está todo escrito com B. Então, toma este cuidado. E agora, verbos terminados em AR, verbos terminados em IR. Os dois têm a mesma forma de conjugar. Aquela mesma história que les conto sempre, não? Que os verbos de IR são verbos de envidia e suelen copiar os verbos de ER. Então, terminações. Temos ia, ias, ia, íamos, ias, iam. Tanto para R quanto para IR. Exemplos: comia, comias, comia, comíamos, comias, comiam. E del verbo vivir, vivia, vivias, vivia, vivíamos, vivias, viviam. Cuidado aqui, tilde. Há que poner la tilde em las is de terminação, porque senão na hora de hablar, não, pode dar algum problema. Então, sempre ia acentuado. Irregulares. E neste tempo verbal, só temos 3 irregulares: o verbo ser, o verbo ir e o verbo vir. Del verbo ser, vamos conjugar bem fácil, que recuerda alguma coisa de português. Temos era, eras, era, éramos, eras e era. O verbo ir, eu sigo vendo que creio que destes irregulares é o que dá um pouquinho de problema. Então, cuidado, só dá uma visualizada. Temos iba, ibas, iba, íbamos, ibas e iba. E do verbo ver, beia, beias, beia, beíamos, beías, beia. Usos del pretérito imperfeito. Já estamos cansados de ver, pero es bueno repasar.
Acciones habituales del pasado. Entonces, por ejemplo, cuando hablo de una cosa que siempre hacía en un pasado, pretérito imperfeito. Siempre iba al colegio en autobús. Cuando yo estoy describiendo un pasado, también voy a utilizar este pretérito. Ejemplo, Daniel era rubio y delgado. La casa era grande y estaba deshabitada. También cuando estamos dando razones para un hecho que ocurrió en un pasado. Por ejemplo, como tenía que estudiar, no fue al cine. El hecho, vamos a utilizar en pretérito indefinido, que fue este no fue al cine. Ahora la razón, el motivo. El motivo por qué no fue al cine, ahí en pretérito imperfecto. El motivo fue porque tenía que estudiar. Entonces, esta explicación, el motivo, vamos a utilizar pretérito imperfecto. Cuando hablo, por ejemplo, la edad, yo tenía 30 años, eran las 8 horas, yo estaba cansada, era de noche y hacía frío, todos esos con este mismo pretérito. Ahora a parte, la profe no grabó, había olvidado, pero ahora a parte subsecuente está grabada. Es los verbos indefinidos, entonces tiene varios irregulares, lo que torna un poco más aburridos, pero entrenando dá para acabar memorizando y recordando estos verbos. Pero vamos a la parte más tranquila, los verbos regulares. Terminación de verbos regulares. Para verbos terminados em AR, temos e, aste, o, amos, astes, aro. Entonces, ejemplo del verbo hablar. Hablé, hablaste, habló, hablamos, hablastes, hablaron. Ahora, verbos de ER y verbos de IR tienen la misma forma de conjugar. ¿Por qué? Porque verbos de IR tienen envidia de ER. Entonces van a ser la misma forma de conjugar. Vamos a tener terminación I, iste, yo, imos, istes, hieron, tanto para verbos de R como verbos de IR. Ejemplos yo tengo, yo aprendí, tú aprendiste, él aprendió, aprendimos, aprendisteis, aprendieron. O viví, viviste, vivió, vivimos, vivisteis, vivieron. Verbos regulares aqui. Ahora los irregulares, aí outra história, temos que memorizar um pouquito. Temos del verbo dar, di, diste, dio, dimos, distes, dieron. Del verbo decir, dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron. Verbo estar, estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvistes, estuvieron. Del verbo hacer, hice, hiciste, hizo, hicimos, hicistes, hicieron. Esses três verbos aqui, les pido uma atenção redobrada, porque primeira pessoa, temos terminação e. Terceira pessoa, temos terminação o. Muitos brasileiros, aún não descobri por quê, pero aún quero descobrir. Hacen cambio entre as pessoas. Em vez de dizer, por exemplo, eu dije para mi madre ayer que estudiaria muito hoje. Eu dije. Pero vienen algunos alumnos y acabam confundiendo y hablan si yo dijo para mi madre que estudiaria. Entonces hacen este engaño cambiando la tercera persona por primera. Entonces cuidado com isso, é um error. Não é solamente de mis alunos em Valparaíso, não era solamente de los alunos quando eu trabalhava em Gama, não é solamente de mis alunos quando eu trabalhava em UNB Idiomas. É algo assim que veio normal entre brasileiros. Entonces, mucho cuidado com isso, gente. Verbos terminados em primeira pessoa singular, quando é deste tipo de irregularidade, vão a terminar com e. Eu com e, ele ou usted com o, terceira pessoa, o, primeira pessoa, e. Cuidado redobrado com isso. Verbo ir, bem tranquilo, porque recuerda algo del português também. Eu tenho, eu fui, tu fuiste, ele foi, fuimos, fuisteis, fueron. De leer,
Le tiene solo una cosita para poner la atención. Miren solo. Leí, leíste, leyó. Leyó va a ser escrito con la Y. Es un poquito diferente. Leímos, leísteis, leyeron. Entonces, vamos a cambiar por Y en las terceras personas, tanto tercera persona singular como tercera persona plural. Morir. Mira, eu tenho morir, moriste, murió. Irregularidade aqui na terceira persona. Morimos, moristeis, murieron. Irregularidade em la terceira persona. Verbo pedir. Pedi, pediste, pidió. Pedimos, pedisteis, pidieron. Estes três verbos são verbos que sofreram irregularidade só em las terceiras pessoas. E é um cambio mesmo de uma vocal ou por outra vocal ou por uma I. Segunda parte de los verbos irregulares. Eu tenho aqui mais alguns da família destes errores que cometimos a vezes em português, não é? De cambiar as terceiras por la primeira. Então, mais verbos aqui para redobrar a atenção. Verbo poder. Eu tenho eu pude, tu pudiste, ele pudo, pudimos, pudisteis, pudieron. Para poner. Puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron. Verbo querer. Quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron. Del verbo saber. Supe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron. Então, estes aqui, somados com aqueles anteriores e somados com este verbo tener e venir, há que poner esta atenção em las primeiras e terceiras pessoas. Del verbo tener, tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvistes, tuvieron. E del verbo venir, vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron. El verbo ser é igual ao verbo ir, não é? Então, tanto verbo ir, eu posso falar, eu fui à escola, como del verbo ser, eu posso falar, eu fui uma alumna estudiosa. Então, tanto para ser como para ir, a conjugação del verbo é fui, fuiste, fue, fuimos, fuistes, fueron. E mais verbos irregulares. Estes verbos, traer, traduzir, conduzir, producir e andar, nós vamos ter cambio não é em la terminação, sino que em la base, em la raíz. Então, vamos modificar la raíz por esses prefijos e depois solo vamos poniendo em la tabla para conjugar, según, por exemplo, o verbo saber. Então, de traer, eu tenho trar, poniendo aqui em la terminação, vou ter traje, trajiste, trajo, trajimos, trajisteis, trajeron. Traduzir. Não, perdão, estava certo. Del verbo traduzir, traduje, tradujiste, tradujo. Depois, del verbo conduzir, conduje, condujiste, condujo. Produzir, produje, produjiste, produjo. Andar, anduve, anduviste, anduvo. Então, vamos tomar a mesma forma de terminação, pero cambiamos por estas raízes. Usos de pretérito indefinido. Este aqui é mais fácil. Pretérito indefinido, apesar do nome de si que é indefinido, em verdade é bem definido. Vamos definir como? Que são momentos concretos. São momentos que conseguimos falar quando terminaram. São momentos pontuais e todo determinado. Então, exemplo. Ayer comi com minha família em la playa. Quando? Ayer. Ayer é um tempo que já se passou, já se cerrou. No va a volver mais. Está bem definido. E outra ação também. Comi com minha família. Se eu comi e eu não estou comendo mais, então também habla aqui que está cerrado o tempo. Por isso, pretérito indefinido. Outro exemplo. Trabalharam nesta empresa 30 anos. Se estou definindo que foi por estes 30 anos que trabalharam e agora não trabalham mais, pretérito indefinido, que é um tempo cerrado e acabado. Eu muitas vezes vou ter nessas orações, gente, marcadores temporales para ajudar a identificar o pretérito indefinido. Então, vean, eu tenho ayer, que é o dia que passou, anoche, cuidado com este anoche.
No es hoy por la noche, no. Empieza con una A de ayer, ¿no es? Entonces, ayer por la noche. A noche quiere decir ayer por la noche. Cuidado. Anteayer, la semana pasada, el mes o el año pasado. Fechas bien determinadas. Entonces, puedo determinar estas fechas con un solo año, por ejemplo, en 1990. Puedo hablar día y mes, por ejemplo, 22 de febrero. Puedo determinar solamente con el mes, entonces el mes de marzo, el mes de febrero, el mes de enero. Puedo determinar hablando la cantidad de días que pasaron, por ejemplo, hace 3 días, hace 2 días. Solo que hay que ser más de 24 horas. Porque se ser menos de 24 horas, aí não estaremos mais tratando de pretérito indefinido. Será já um pretérito perfeito. Por isso, cuidado, tem que ser mais que 24 horas. Quando eu digo também muitos anos, muito tempo, pretérito indefinido. Depois que estudamos em separado estes dois pretéritos, o que hicimos? Nós comparamos pretéritos. Utilizamos um contraste entre pretérito indefinido e pretérito imperfeito. O que podemos contrastar aqui, prof? Por exemplo, o pretérito indefinido são ações pontuais, coisas marcadas, mientras que o imperfeito são coisas repetitivas, coisas frequentes em um passado. El pretérito indefinido sabemos quando empieza e quando termina a acción, el hecho. Mientras que en pretérito imperfeito, nosotros tenemos circunstancias de un hecho, ou una comparación entre antes y ahora, ou una descripción de un tiempo pasado. Marcadores. Marcadores de indefinido, aquellos que les hablé. Ayer, en 1978, en marzo y todo más. A veces em imperfeito aparece também um marcador. Então, podemos ter sempre, todos os dias, normalmente. Podem aparecer aí para ajudar. E, de exemplos, temos: montei um paracaídas uma vez em 1989. Paracaídas é aquele que temos que poner quando vamos saltar de um avião, para não morrer em el suelo quando chegue em el suelo, não? Tu pones um paracaídas que vá mais despacio e consiga hacer el aterrizaje. Entonces, montei el paracaídas uma vez em 1989 ou em fevereiro fui a uma casa em Espanha. Pretérito imperfeito, exemplos. Quando estudava em Salamanca, caminhava por la Plaza Mayor. Ou, antes nunca viajava em avião, agora viajo sempre. Então, seria um comparativo de tempo. Passado essa parte de los passados, de los pretéritos, nosotros estudiamos los comparativos. Entonces, hablamos un poquito de comparativos de superioridad, de inferioridad, de igualdad. Y además de eso, también vimos que había algunos superlativos. Entonces, empezando por los comparativos. Comparativos de superioridad, ¿cómo vamos a construir? Vamos a utilizar más. Añadimos um adjetivo, um substantivo ou um advérbio. Añadimos que e vamos ter, por exemplo, tu eres mais divertida que Sandra. Podemos fazer um comparativo de inferioridade tomando a palavra menos, añadiendo um adjetivo, um substantivo, um advérbio, mais que e vamos ter como exemplo: eu tenho menos seguidores em Instagram que Emílio. Há algumas atenções quando estamos fazendo estas comparações, os irregulares. Por exemplo, eu não posso falar que algo é mais bueno que outro. É algo feio de dizer. Em vez de utilizar mais bueno, vamos falar que algo é melhor que outra coisa. Também não vou utilizar que algo é mais malo que outra. Em vez de mais malo, eu vou utilizar que é pior. Então, esta coisa é pior que outra. Aqui é o exemplo: mi hermano canta pior que mi padre. Cuidado também quando queremos referir a idade. Para falar de idade, nós não utilizamos mais grande. Mais grande quando estamos relacionando a pessoas, estou falando de tamanho, de altura. Agora, para referir a idade, vamos utilizar maior.
Entonces, yo soy mayor que mi hermana. También cuidado a utilizar más viejo. A veces puede ser que encuentren como forma escrita o vean a alguien hablando. No suena bien. Es un poco de falta de educación. Entonces, no hable así, mi abuela es más vieja que mi abuelo. Su abuela quedará bien, ah, no irritada, pero quedará un poco molestada en oír eso. Entonces, cuidado. Mi abuela es mayor que mi abuelo. Y cuando voy a hablar que alguien tiene menos edad que otra, yo no voy a utilizar más pequeño, porque más pequeño estoy también haciendo una comparación de tamaño. Cuando quiero hablar de una persona de edad, voy a utilizar menor. Entonces, por ejemplo, mi hermana es menor que yo. O puedo hablar también que mi hermana es más joven que yo. Serían las dos formas de utilizar para estos irregulares. De igualdad. Nosotros cuando vamos a hacer una comparación de igualdad y queremos utilizar un adjetivo o un adverbio, vamos a utilizar para eso tan. Entonces, están más adjetivo, están más adverbio, más como. Entonces, ejemplo, eres tan alto como tu hermano, conduces tan rápido como Fernando Alonso, Marta es igual de inteligente que su madre. Ahora, si en esta comparación de igualdad yo quiero utilizar un sustantivo, este sustantivo podemos utilizar ahora con tanto, tanta, tantos, tantas. Atenção com a concordância. Se meu substantivo seja um substantivo singular masculino, vou utilizar tanto. Se seja feminino singular, tanta. Se seja masculino plural, tantos. Se seja femenino plural, tantas. Entonces, esto tanto, tanta, tantos, tantas, más sustantivo, más como, voy a formar frases como, por ejemplo, Pedro tiene tanta fuerza como Julia. O en el suo hay tantos osos como tigres. Y tenemos los superlativos. Atención a esta diferencia entre los superlativos, gente. Superlativo relativo es cuando yo tengo una estructura para hacer esta actividad del superlativo. ¿Qué estructura, profe? Podemos tener el, o la, o los, o las, añadido de más, menos, más un adjetivo, un sustantivo, un adverbio. Ejemplos aquí yo voy a tener. El más inteligente de la clase es Jesús. O Quito es la ciudad más bonita del mundo. Entonces tengo una estructura, tengo una fórmula para hacer su superlativo. El otro superlativo que yo tengo es el superlativo absoluto, en que yo no utilizo estructuras. Para ser superlativo absoluto voy a utilizar un adjetivo y ese adjetivo yo voy a añadir un sufijo. Puede ser sufijo ísimo, ísima, ísimos o ísimas. Ejemplo aquí. Mira, Sofía Vergara es guapísima. Guapísima, yo tengo el adjetivo guapo más ísima. Entonces, guapísima. Esta película es buenísima. Sería adjetivo bueno más ísima. Aí formei buenísima. Entonces, sería eso un superlativo absoluto cuando utilizamos un adjetivo más sufijo. Hay algunos que son irregulares. Estos vamos entrenando y vamos memorizando con el tiempo. Entonces, para amable, yo tengo amabilísimo. Para antiguo, tengo antiquísimo. Para fuerte, fortísimo o fuertísimo. Para malo, yo tengo malísimo o pésimo, que es el más común. Para lejos, tengo lejísimo. Para largo, tengo larguísimo. Para pobre, este aqui é bem diferente. Para pobre, paupérrimo. Para rico, riquísimo. Para joven, jovencísimo. Para cerca, cerquísima. Entonces son algunos irregulares. Después que vimos los comparativos, ahí vimos las preposiciones de lugar.
Cuando vimos las preposiciones de lugar, hemos visto dentro de una ciudad, pero no encontré así una imagen que estuviera com essas preposições dentro de uma imagem para mostrarles hoje. Então, vou mostrarles estes que são mais comuns e depois em outra imagem na cidade vamos revisar aqueles que utilizamos solamente para a cidade. Então, preposições de lugar, temos debaixo de, em cima de ou sobre, em frente de, ao redor de, dentro de, fuera de, delante de. Alguns alunos a vezes me perguntam qual seria a diferença entre em frente de e delante de. Aí, atenção, gente. Em frente de, podemos tomar a ideia assim de frente a frente. Mientras que delante de é de alguém que está em frente de outro. Então, exemplo, eu tenho aqui esta cortina atrás de mim, não é? Então, eu estou delante da cortina. Não estou mirando a ela. Ela está atrás e eu estou delante. Agora, vamos imaginar que eu estou vendo-los, não? Aqui estamos frente a frente. Então, estou em frente de vosotros. Estou em frente de Dona Maria, de Wellington, de Francisca, de Rose. Estou em frente a vosotros. Estamos frente a frente. Essa seria uma diferença. Que mais? Detrás de, el pero está aqui escondido, pero está detrás. Ao lado de, aqui, aí, ali. Cerca de, que seria o próximo. Lejos de, que seria o distante. En, entre, a la izquierda de, a la derecha de. Agora, mirando uma cidade, há dois assim que só se pode utilizar para cidades. Aí, isso quero a ajuda de vosotros. Mira, por exemplo, nesta cidade, eu tenho aqui esta parte em que há uma avenida que, por exemplo, viene gente de arriba hacia abajo. E nesta mesma avenida, cruzam na calle, donde há gente que viene, por exemplo, de la izquierda para la derecha. E para controlar, para organizar todo isso, tenho aqui um semáforo ao centro. Este aqui, que está formando esta cruz, como podemos chamá-lo dentro de uma cidade? Quem recuerda? Cruzamento? Casi Serrilhado? isso. É casi cruzamento. E recuerda o nome também de uma cruz. Estou casi dando a resposta. Como queda? Crucifixo? Casi isso. Por, Cruzo. casi cruzo. Quando eu vou mandar a alguém para cruzar, eu hablo Cruce. cruz. Isso, cruce. Então, em el cruce seria quando algo está em este local, em el cruce. Agora vamos tomar aquele exemplo, el cine. El cine não está exatamente em frente a um supermercado. Tampouco está diretamente em la calle Libertad. Ele está nesta posição aqui, entre as duas, não é? Neste ponto. Como chamamos este ponto, que é o encontro de duas calles? É igual em português. Quina, Entre. Esquina. esquina, isso. Então, em la esquina, quando é algo assim que está em este ponto entre encontro de duas calles, uma esquina, ¿vale? Então, em el cruce, em la esquina, nós vamos utilizar para dentro de ciudades. Recuerden isso. Não vou falar exatamente para quê, pero é um tip. Recuerden. Depois que vimos isso, vimos já uma parte um pouquinho mais interessante de ver, não? Que era algo mais descontraído, que foi parte de frutas e legumes. Primeiro cuidado. Assim como no português, temos a diferença entre frutas, verduras e legumes. Verduras, o nome assim já habla
casi la palabra verde, ¿no es? Verduras, verde. Entonces vamos a recordar que verduras son estas hojas, essas coisas que temos verde en la alimentación. Mientras que la legumbre es aquella que podemos comer y hay de diversos colores. Entonces, por ejemplo, uma papa, uma zanahoria, uma remolacha, estos son legumbres. E las que são dulces, ¿no? Que a veces sirven hasta como un postre, son las frutas. De frutas, tenemos assim las más comunes. La fresa, que a veces en algunos países vamos tenerla como frutilla. Durazno, algunos países van a llamarlo de melocotón. Naranja, mango. Aí cuidado que el mango es en masculino. Es casi el nombre en portugués, pero masculino. Mango. Pera, papaya, manzana, kiwi, pinha. Algunos países já vão llamarlo de ananás em vez de pinha. Plátano, em alguns locais van a falar banana. Sandia, uva, granada, coco, melón, mora. Ahora de verduras y legumbres tenemos la papa, también puede ser escrita como patata, cebolla, ajo, tomate. Tomate está aqui como uma legumbre, pero en verdad en la biología tomate es un fruto, ¿no? Entonces no pertenece tanto a esta clase, pero el libro lo puso así, dejamos como el libro puso. Tomate, pepino, zanahoria, apio, maíz, puerro, pimiento. Aí vou assinalá-lo aqui que vou contar uma curiosidade que he descoberto estudando para darles classe. Então, pimiento, coliflor, brócoli, lechuga, calabaza, outra de la curiosidade, berenjena, calabacín. He descoberto estudando para dar classe que o pimiento e a calabaza também não pertenecem ao grupo de las verduras, gente, também são frutos. Então, pimiento, calabaza, tomate, todos são frutos, em verdade. Por quê? Eles se dão a partir de uma flor, não é? E dentro dele contém semillas. E por isso, biologicamente, são frutos e não verduras. E verduras ou legumbres são frutos. Pero o livro está considerando, gente, como verdura e legumbre. Deja como o livro está dizendo. Isto aqui é algo de curiosidade de biologia. Aquela professora casi que não dava classe de espanhol. Era para estar dando classe de biologia, pero a meio del caminho cambiei a ideia. Então, me encantam as coisas de biologia também. Agora, passado essas frutas e legumbres, eu he enseñado um pouquinho sobre os indefinidos. Ideas sobre os indefinidos, gente. Vamos tomar em la cabeça assim. Temos coisas que existem e coisas que não existem. E vamos separar entre coisas e pessoas, que aí vai a quedar melhor a ideia. Coisas que existem, eu vou utilizar algo. Por exemplo, há algo em la nevera? Agora, se ser o contrário, se não existe em la nevera algo que quero, então não há nada em la nevera para comer. Então, isto para coisas, algo para comer, nada para comer. Agora, se estou falando de pessoas, eu não posso utilizar nem algo, tampouco nada. Eu tenho que utilizar alguém e nadie. Então, há alguém aqui que vai sacar a nota máxima em la prueba. Ou pode falar aqui, nadie neste grupo vai sacar notas bajas. Então, alguém, nadie para pessoas. Algo e nada para coisas. Recuerden sempre isso. Algo, nada, coisas, alguém, nadie, pessoas. Hablo isso porque em redação eu he visto, por exemplo, uma pessoa utilizando para falar sobre uma coisa, nadie. Então, em minha cidade, não há nadie para ser. Nadie es pessoas. Então, está bem incorreto. Não há nada para ser. Cuidado. Agora, para usos tanto com pessoas como coisas, eu tenho os variantes. Então, algum, alguno, alguna, algunos, algunas, para coisas existentes. Ningún, ninguno, ninguna, para coisas não existentes. Aí, esto vamos ver com os exemplos. Mira aqui, tienes algum botão rojo?
Botón, gente, es un sustantivo masculino singular. Se é masculino singular, eu não posso utilizar a forma completa alguno. Eu tenho que fazer uma contração e vou escrever como algum. Então, isto para masculino singular. Algum botón. Aí, continuando aquele exemplo, vou a ver. Creio que tenho alguno. Agora, tenho aqui algum substantivo masculino singular acompanhando? Não tenho, não? Neste caso, vou poner a forma completa, alguno. Solo vou fazer contração se tenho um masculino singular acompanhando. Aí, continuando. Ah, pois não. Tenho alguns botões de colores. Botones é masculino, pero não é singular, é plural. Então, também utilizo forma completa. Algunos botones. Tenho alguns botões de colores, pero nenhum botão rojo. E agora? Está em forma contraída porque botão é masculino singular e por isso forma contraída, nenhum botão rojo. Eu poderia dar a resposta de outra maneira. Então, tenho alguns botões de colores, pero ninguno rojo. Por que eu posso utilizar ninguno rojo? Rojo não é substantivo. Então, se não é um substantivo masculino singular, pode utilizar a forma completa. Ninguno rojo. Rojo é solamente um adjetivo. Vale? Agora com alguna. ¿Há alguma fábrica cerca de tu ciudad? Sí, sí que hay algunas, femenino singular. Además, hay alguna, femenino singular, que contamina muchísimo. Pero el gobierno dice que ninguna, femenino singular, es peligrosa para la salud. Entonces, algunas, alguna, vamos a utilizar para cosas que existen, ninguna para cosas que no existen. Outro exemplo, este aqui vou a perguntar-lhes algo. Mira, eu tenho assim, ¿há alguém de Canadá em la foto? Não, não há nadie de Canadá. Alguns chicos e algumas chicas são de Rússia, Eslovênia, Marruecos e China. Por que estou utilizando alguém e nadie aqui nestes exemplos? Porque são muitas pessoas, alguém quando pergunta. Tem a ver. Tu resposta está bem próxima. Personas, porque são personas, para Porque pessoas. isso. Porque se Está se trata de referindo a uma pessoas. pessoa. Isso mesmo. Então, está determinando pessoas. Vou utilizar alguém, nadie. E agora, tenho outro exemplo. ¿Puedes ver algo com estas gafas? Não, la verdad que não puedo ver nada, pero são muito chulas. Vou utilizar algo e nada, que agora não estou falando de pessoas, estou falando de uma coisa. E neste caso, las gafas. Então, algo e nada. Passado isso, gente, vimos ditongo e hiato. Ditongo e hiato, é necessário recordar aquela base que les mostrei de apertura de las vocales. Então, vocales abiertas, temos A, E, O. Vocales cerradas, I e U. Aí, quando temos ditongo? Ditongos são quando duas vocales se encontram em uma mesma sílaba. E quando podem quedar juntas? Quando temos uma vocal cerrada, mais uma vocal cerrada. Então, exemplo, ciudad, temos um ditongo. Viudo, ditongo. Ruido, ditongo. Incluído, ditongo. Quando temos vocal aberta com uma vocal cerrada, também temos ditongo. Exemplos: aire, jaula, reino, deuda. Todos são ditongos. Agora, quando tenho uma vocal cerrada com uma vocal aberta, então seria o contrário dessa situação aqui, também tendremos ditongo. Exemplos: viaje, vai ser junto, nieve, junto, abuelo, junto, monstro, junto. Esses são ditongos. Los hiatos. Que seria aire e deude? Aire,
cuando respiramos, respiramos aire. ¿Sí? Ah, Y deuda, por ejemplo, yo me compré un zapato que cuesta 500 reales, pero no tenía 500 reales para pagar este zapato. Me quedé con una deuda. ¿Dá para compreender qué es? O, por ejemplo, eu tomo dinheiro prestado com o Rossi. Agora estou com dívida. uma dívida. Isso. Então, deuda seria isso. Agora, gente, hiato seriam as formas que restaram. Que formas? Bocal aberta, mas uma bocal aberta. Isso vai formar um hiato. Um hiato vai ser uma separação destas duas vocales. Exemplos eu tenho. Cair. Mira, cair, vou separar aqui. Cada uma vai quedar de um lado. Isso é um hiato. Teatro se separa. Correo se separa. Toalha se separa. Quando tenho também uma bocal aberta com uma bocal cerrada, pero esta bocal cerrada não é igual às outras. Uma bocal cerrada tônica, tem acento. As acentuadas, então, é tônica. Vamos separar também estas vocales. Eu tenho raiz, separada aqui. Baú, separada aqui. Freir, aqui. Egoísta, aqui. Todas são hiatos. E quando tenho ao contrário, uma bocal cerrada tônica, uma bocal cerrada acentuada, mas uma bocal aberta. Exemplos: sandia, hiato, frio, hiato, grua, hiato, fluo, hiato. Outro tipo aqui para o grupo. Dê uma leída em la página do livro que contém este aqui, dê uma memorizada em los ejemplos. Este aqui é um conselho de madre, não olvidem. Depois de isso, gente, he passado também os verbos de la cocina. Então, quando vamos fazer uma receita, vamos utilizar estes termos. Trocear, quando estou cortando em troços. Picar, quando estou cortando em troços, pero troços pequenitos, menuditos. Isso seria picar. Freír, por exemplo, quando vou fazer uma papa frita ou um huevo frito, eu tenho que freír. Machacar. Quando, por exemplo, eu tenho que fazer um arroz, se eu pongo el ajo solo picado, a vezes vamos encontrar um pedaço, um troço ou outro de ajo, não queda bem em la hora de comer. Aí é melhor que machaquemos este ajo. Então, vamos pôr em um morteiro e vamos machacar, que aí vai formar uma pasta. Aí sim que queda melhor para ser um arroz. Então, isto aqui de pôr em um morteiro é machacar. Cocer. Para ser bem um arroz, é bueno cocer o arroz, senão vai quedar crudo. Isso seria cocer. Ralhar, por exemplo, ralhar um queijo, ralhar um coco. Assar. Podemos assar uma carne ou uma longaniça quando estamos fazendo uma barbacoa, uma parrilhada, não? Batir. Batir huevos, batir uma massa. Derretir, por exemplo, derretir a mantequilla. Echar, quando estou ponendo algo, por exemplo, dentro de uma massa, vou echar mais açúcar para quedar mais sabroso. Vou echar leite para dar o ponto dessa massa. Então, isso seria echar, poner. Rebanar. Eu posso rebanar um pão, posso rebanar um jamón, posso rebanar um queijo. Então, rebanamos, cortamos e sale algo mais delgado assim. Cortamos em rebanadas, cortamos em fatias. Então, quando estou cortando fatias, estou rebanando, estou cortando rebanadas. Hervir, por exemplo, estou hirviendo a água, hervir a leite. Untar, eu posso untar uma rebanada de pão com uma mantequilla. Ou, por exemplo, quando vou fazer um pastel, eu tomo um molde, uma forma, e vou untar este molde. Servir, então, quando vou pôr a comida
em um prato ou algo assim, e eu estou fazendo a ação de servir. Revolver, quando eu vou a mesclar, pero quero mesclar tomando o que está abaixo, poniendo hacia arriba. Então, esta forma de mesclar, revolver. Probar, experimentar, comer, sim? E aqui, vou falar só os que são diferentes. Aqui há alguns que já estão repetidos. Correr. Correr seria mais ou menos a ideia de sacar. Então, eu vou correr um pedaço de pão. Em português seria o tirar, pero tirar em espanhol é outra coisa. Tirar é quando estou jugando. Aqui estou tirando algo, agora aqui estou correndo algo, estou sacando algo. Este correr, gente, utilizem solamente em Espanha. Correr aqui em Hispanoamérica não é um verbo tão bueno de utilizar. Se tem outro significado aqui em Hispanoamérica e não é um significado muito bueno para falar assim, em frente a outras pessoas. Então, correr seria sacar. Isso utilizem solamente em Espanha. Pelar seria sacar a piel. Cortar. Echar, batir, freír, este já vimos. Cocer e hervir já vimos. Assar já vimos. Agora, este aqui é diferente. Hornear. Quando estamos poniendo algo em el horno, estamos horneando. Também puedo falar que estamos cocinando al horno ou vamos meter algo ao horno. Microondas, eu posso utilizar cocinar al microondas ou meter al microondas. Saltear ou dar a vuelta. Imagine assim, eu estou fazendo uma tortilha. Um lado da tortilha já está bueno. Agora quero cocinar o outro lado. Então, vou a saltear ou vou dar a vuelta em la tortilha para que o outro lado quede também em el punto de comer. Exprimir. Para ser, por exemplo, um sumo de naranja, eu tenho que exprimir la naranja para tomar el sumo. Untar e servir já vimos. Depois que vimos estes verbos, lo utilizamos como orações impersonais. Que seriam orações impersonais, gente? Quando queremos falar algo que não tenha uma pessoa indicada, uma pessoa certa para que receba esta informação, eu utilizo uma oração impersonal. Exemplo aqui, quando eu estou construindo um anúncio. Quando eu estou fazendo um anúncio, eu já sei quem vai comprar? Eu não sei. Pode ser qualquer pessoa. Então, vou escrever o anúncio de forma impersonal para quem se lhe interesse pueda fazer esta compra. Uma receita. Eu sei quem que vai cocinar a receita que estou ensinando? Não sei. Aún mais agora em estes tempos que temos a internet e tudo mais, ponemos algo aqui e de repente já está em outro país, não é? Então, não sabemos a quem se dirige esta receita e por isso utilizamos as formas impersonais. Como construímos? Esta aqui é bem importante. Quem não está ponendo atenção, põe lá atenção na hora. É bem importante essa parte. Vamos utilizar a partícula se, mas verbo em terceira pessoa del singular ou del plural. Como vamos saber quando utilizar singular ou plural? Aí temos que fazer a pergunta ao sujeito passivo da frase. Que sujeito passivo, profe? Aí vamos aqui nos exemplos. Eu tenho se cuece la carne. Que se cuece, gente? La carne. La carne. Então, la carne é meu sujeito passivo. E há que fazer a concordância com esse sujeito passivo. Se la carne é singular, eu vou utilizar em terceira pessoa singular. Se cuece la carne. Se pica menudita. Que se pica? Menudita. É outra coisa. Se pica menudita, se pica pequenininha. Pequenininha. O que vamos cortar? Que vamos picar menudita? La carne. La carne. Então, vamos fazer a concordância também. La carne está em singular, se pica menudita, la carne. Se cuece la carne, se pica menudita. Agora, o segundo exemplo. Se pican e se fríen los ajos. Que se pican, que se fríen? Já puse a resposta. É só ler. Los ajos. Los ajos. Los ajos está em plural. Então, mi verbo aqui também vou conjugar em plural. Se pican los ajos,
se fríen los ajos, siempre haciendo esta concordancia. Y aquí terminamos, gente. Hicimos un bimestre de clases en una clase. Conseguimos. Voy a dejar esta diapositiva en nuestra plataforma, que aí después si quieren revisar o algo así, estará ali para que puedan leer. Por la noche también voy a poner la grabación de la clase. Entonces, si quedaron con alguna duda, después veo nuevamente esta grabación, que creo que dará para ayudar un poco. Además de eso, gente, estarán en casa. Tienen el libro y tienen el cuaderno junto. La profesora, cuando pone la prueba en formulario, yo no tengo como verte por la cámara. O sea, si está haciendo la prueba y tenga alguna duda, pueden utilizar el cuaderno y el libro. No, ahí van a hablar, profesora, pero no estaré colando. Es una forma de estudiar, ya que están en casa y estamos en este tipo de clase online, no veo objeción que al mismo tiempo que están ali buscando en el cuaderno la información de la respuesta, es una forma que están aprendiendo. Entonces es algo que recomiendo. Es mejor que quedar con la duda o quedar sin saber qué hacer. Entonces aprovechen la oportunidad que tienen ahora. No pueden hacer esto en clase, no, pero ahora online pueden. Entonces es un permiso actual. Misma cosa, van a escribir la redacción. Utilicen dicionarios, gente. Yo estoy viendo mucha gente poniendo en traductor. En traductor no sale bien. A veces estoy leyendo, no estoy consiguiendo comprender que el alumno quiso hablar con la sentencia. Entonces utilicen diccionarios, esto ayuda mucho. Tienen diccionarios en internet preciosísimos y pueden utilizarlo sin problema. Miércoles vamos a hacer nuestra prueba escrita y vamos a hacer nuestra redacción. Aí atenção com a forma de acessar. Eu sempre estou falando isso. Quando vão acessar nossa plataforma, não acessem por el tablón, não acessem por el mural. Van a esta segunda aba, trabalho de classe. Dona Maria, se quiera, a hora que tu nieto esteja junto, que esta aqui será importante para a senhora, ou pide para que ele esteja aqui a hora para prestar atenção para ajudá-la, ou então depois pode ver a gravação, como prefira. Entonces vamos a esta segunda aba acá, gente. Trabajo de clase para quien está con el Google Classroom en español. Ahora quien esté con Google Classroom en portugués está como actividades. Hagan clic. Aí nosotros vamos buscar el tópico 4. El tópico 4 será nuestro tópico de evaluaciones. Aqui já está a prueba oral. Já les hablé anteriormente. Quem já va terminando puede ir enviando. Aqui temos, por exemplo, um aluno já enviou seu trabalho, já está liberado da prueba oral. Então, quem já tenha listo a prueba oral já pode entregar aqui neste tópico da prueba oral. Miércoles a las 13:30, também conhecida como 1:30 da tarde, vou poner aqui também a redação e a prueba escrita. Tendrán hasta las 18 horas para completar. Pode ser que alguém tenha problema, por exemplo, de trabalho em dia, ou algum problema de saúde e esteja com atestado médico. Aí quem esteja nestas condições de declaração de trabalho ou atestado médico, envia-me em el mesmo dia para que nós podamos fazer organizar um dia para que hagam a prueba de segunda chamada, pero solo quem tenha estes documentos, uma declaração de trabalho ou um atestado médico. Los outros tienen de 1:30 hasta las 18. Recomendo que não deixem para o último momento. Semestre passado eu tinha alunos que faltavam 10 minutos para las 18 e vão começar a fazer a prueba. Aí, gente, já falando em português é muita mancada. Não é? Porque tem todo o tempo e deixar para a última hora, aí vão a ser correndo e vão a quedar nerviosos e não vai sair bem. Les recomendo que acessem mais temprano que puedan e vão haciendo todo com calma, porque eu confio que aqui grande maioria sabe o conteúdo. Muitos aqui estavam participando mientras eu estava ensinando, eu estava acompanhando as tarefas, então tenho a confiança que muitos aqui têm a capacidade e que pueden sacar una buena nota. Lo que necesita es poner una atención, concentrarse, quedar calmos,
que dá para ser buenos trabalhos. Eu confio em cada um aqui. Então, dê uma estudada com antecedência e depois hagam as pruebas com antecedência que tudo vai dar certo. Confio em cada um. Vou deixar agora que terminamos nosso repasso um simulado. Este simulado está em el tópico número 1 aqui de atividades. Ele está como um borrador, pero vou ativá-lo agora. Listo. A partir de agora já está criado nosso simulado. Não é obrigatório também, pero recomendo que hagan, que é bem próximo de la prueba, já dá para ter uma ideia lo que tem que estudar um pouquinho mais, ou lo que tem que solo passar el ojo para recordar. Então, da mesma forma de los outros, vão chegar aqui, acessa o formulário, põe o correio eletrônico perfeitamente e revise várias vezes se está correto, porque solo vai receber a confirmação de resposta quem puso o correio correto e solo vai receber a nota e a correção quem puso este e-mail, este correio corretamente. Se, por exemplo, tenho este correio aqui e saco este número, a pessoa que vai receber a resposta da atividade que eu hice será a pessoa que tem este correio e não del correio correto. Então, cuidado, escrevam e revisem. Outro cuidado, todos aqui sabem como se chamam, não? Sabem os nomes corretamente? Pongan os nomes corretamente, que eu tive alunos que puseram seus próprios nomes incorretos. Se o próprio nome está incorreto, pensa lo que a professora encontrou em la prueba depois. Então, confieram seus nomes, se estão corretos. Nosso grupo, gente, EUBO 2B. Ali está uma relação com vários grupos. Aí, o grupo de nós EUBO 2B. Assim que tenha rellenado todo isso, só apertar em seguinte, que ele vai abrir a próxima página. E tentado ser o mais próximo possível de nossa prueba para que puedan ter uma ideia. Então, tem aqui uma parte de escuta. Então, podem escutar 2, 3 vezes e vão responder verdadeiro e falso. Tem a parte de compreensão de texto. Tem a parte de gramática. Ao todo, vale 400 pontos. Então, ao terminar, tu vai confirmar o envio, vai receber mensagem assim, eu creio que se ha recebido tu resposta. Eu não me recordo o que é escrito, porque estava fazendo tanta coisa ao mesmo tempo no fim de semana que agora não me recordo o que é escrito na parte de confirmação. Pero vão receber uma confirmação. E depois vão receber em seu correio eletrônico as respostas. Então, vai ver o que conseguiram acertar, o que não conseguiram. E ele está habilitado para que pueda ser mais de uma vez. Então, quem queira ver o que não conseguiu fazer, dá uma estudiada e depois volver a ser novamente para treinar, vai estar habilitado aqui para que puedan fazer várias vezes. Fora isso, gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo. Tranquilo mesmo? Puedo ajudar mais alguma coisa? Hablem a hora ou cair sem la prueba? Profe, Sim, Rose. podemos sacar lá a foto, né, da redação para você dar uma olhada, né, assim, ver o que acontece. Tu hablas de la prévia? Sobre a infância e hoje. Então, estava em el formulário, aí os chicos que Sim, entregaram eu corrigi. Pode ser assim, entendi. que tu estás Eu com não a fiz tua escrita já, não? Sim e não, porque assim, aí toda hora eu tiro um parágrafo, ponho outro parágrafo. As assim, Então, no final eu resolvi não falar da minha infância e falar de infância, aí assim, eu estou indecisa. assim, em la hora que tu quer escrever, tu me avisa que eu abro novamente o formulário, que tu escreves dentro do formulário que queda mais fácil de corrigir. Porque quando está dentro de imagem sacada de foto,
E eu tenho assim que quedar abrindo uma página e cerrando para conseguir editar e enviar-te a resposta. Agora, dentro do formulário é mais fácil. Aí, no momento que a hora já está cerrado, porque foi hasta, creio que, viernes ou foi sábado que havia puesto, não? Aí, quando tu Sim. queiras enviar, só avisa-me aqui em WhatsApp que abro para ti. Vale? Tá bom. Agora, Gustavo está perguntando se na prueba oral se eu mesmo posso fazer as perguntas e responder. Pode sim, sem problema. Como se fosse uma autoentrevista. Pode sim, sem problema. Mais alguma dúvida, alguma pergunta, gente? Por nada, Gustavo. Então, por hoje estão liberados de mim. Próximo miércoles, não olvidem de fazer as pruebas, gente. Então, a las 1:30 estarei poniendo a redação em la prueba escrita. Hagan com calma e é o que falei, confiem. Confiem assim, na capacidade de cada um, que vosotros podéis. Dedicando, estudando, todo podem. ¿Vale? Buena prueba a todos, buen fin de tarde. Não necessita de suerte, solo de hacer com calma. Besos, gente, a todos. Hasta la próxima clase. Buenas pruebas. Hasta luego. Graças, profe. Hasta luego. Hasta, profe. Hasta luego. Hasta luego, Besos. profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta Besos. luego. Besos.